Boa noite a todos, pessoal. Vamos Boa noite, começar aí. Tudo bem? Vamos bem. começar então a nossa aula. A gente tem bastante assunto para tratar no dia de hoje, por mais que já seja um assunto que nós tenhamos eventualmente tratado em outros momentos. A gente já começou a gravação, deve estar aparecendo aí para vocês aquela bolinha vermelha, né? De que efetivamente nós estamos gravando. E eu vou começar a compartilhar a minha tela. Esses minutinhos iniciais, eu vou aceitando os colegas ainda que vão chegando. Eu queria saber se vocês entraram pelo link que eu mandei hoje ou se vocês entraram pelo link que vocês entraram antes normalmente. Na segunda-feira a gente teve um probleminha de acesso. Vocês podem me falar qual link vocês usaram? Eu entrei pelo link do AVA, só que apareceu, eu entrei, abri, ouvi você, mas não estava aparecendo imagem. Aí você falou do link que você tinha postado, eu desliguei e voltei de novo pro outro link, pro link que você desligou aqui, entendeu? Entendi. Não, mas tudo bem. É importante que eu vou acompanhando aqui, tá, gente? Eu estou sempre com o WhatsApp aberto, ó. O Renan, entrei pelo link do WhatsApp. Tudo bem. É importante, se vocês detectarem aí que algum colega está com dificuldade de acesso, é só me falar. Eu vou tentar ficar aqui também com o WhatsApp online, mas aí qualquer coisa, só vocês acessarem. Queria também enfatizar, Elisa hoje 4:1 mandou para vocês, olha lá, atividade discursiva até o dia 3 de junho. Então, vale 2.500 pontos na avaliação continuada. Cuidado aí com os riscos de plágio, mas é importante que vocês enviem essa tarefa. Então, aqui fala, a reprovação na disciplina implica não apenas perda financeira, mas a perda de tempo e possível atraso na formação. Então, pessoal, façam aí as atividades, a Elisa sempre se coloca à disposição. Essa semana nós estamos, tanto na semana passada quanto essa semana, nós estamos com algumas conversas muito interessantes sobre as disciplinas. A gente sabe que a disciplina de CAD, ela é efetivamente uma disciplina prática e a gente tem aplicado a prática. Vocês podem ver que a gente trabalha com software aqui em todas as nossas aulas e no dia de hoje não vai ser diferente. Eu vou compartilhar aqui a minha tela e aí eu vou tirar aqui o compartilhamento de vídeo para que a gente também não pese e não tenha nenhum delay. Eu vou começar a compartilhar, vocês me falam quando estiver aparecendo aí. Possivelmente está aparecendo uma tela aí do Google Chrome, é isso, pessoal? Já estão visualizando? Podem me responder aí por aqui mesmo ou pelo WhatsApp, se vocês já estão vendo minha tela, porque aqui a gente vai começar observando o que a apostila nos mostra. Vocês sabem que eu sempre, a gente vai começar na 4.1, na biblioteca de elementos. Eu sempre destaco os comandos e destaco também informações que sejam relevantes de a gente tratar na nossa aula. Até então a gente trabalhou com blocos, não tem mistério nenhum trabalhar com blocos, só que existe um mundo para nós explorarmos quando nós falamos nesse assunto. Então, para isso eu destaquei alguns pontos, tá? Então, lá na página 175 do PDF, ou a 173 originalmente da apostila, eu falei do comando, comando block, está destacadinho aí de amarelo para vocês. Sempre sugiro que vocês tenham material de anotação. A Larissa falou que não está aparecendo. Minha tela está aparecendo aí para vocês, gente? Como está? Tá aparecendo a apostila. Sim. Larissa, depois só me informa se atualizou aí para você. Realmente é a apostila mesmo, tá? Que a gente está compartilhando no momento. Então vamos lá, vamos dar continuidade. Qualquer coisa vocês vão me falando. Ah, Larissa tá. Larissa mandou aqui uma foto. Possivelmente. Eu vou fazer o seguinte: eu vou parar de compartilhar e começar a compartilhar de novo. Pode ser alguma questão de lentidão da internet. Mas vamos lá. Comecei a compartilhar novamente.
Enquanto isso, estou aceitando aqui a Lavínia e o Michael. E vamos trabalhar, pessoal. Estão vendo aí a apostila, pessoal? Está aparecendo aí para vocês? Dá um feedback novamente, por favor, que eu comecei a compartilhar novamente. Tá, apostila. Maravilha. Então vamos começar, pessoal. Até então a gente sabe o que é a utilização do comando bloco. Então vamos lembrar, efetivamente, no AutoCAD, eu vou abrir aqui alguns arquivos. A Larissa falou que apareceu agora, excelente. Vamos começar aqui a mostrar alguns arquivos para que a gente possa fazer a nossa introdução. Bom, aqui para vocês estará aparecendo, tá? Uma série de blocos que eu baixei da internet. Então, como que eu fiz isso? Por mais que o primeiro comando, tá, fale sobre bloco, que a gente já sabe, eu vou mostrar para vocês novamente como criar blocos. Então, a gente vai fazer da seguinte maneira. Eu vou em algum site aqui, tá? Antes, deixa eu só aceitar um coleguinha aqui que está chegando, a Gabriela. Vamos lá. Eu vou em algum site e vou digitar aqui blocos AutoCAD grátis, tá? É muito importante que vocês verifiquem se nós estamos falando de um site gratuito, porque tem sites que cobram para você fazer o download dos blocos. Então vamos lá. Quando eu digito bloco AutoCAD grátis, aparece aqui um primeiro site chamado Aditivo CAD, e esse Aditivo CAD ele tem sim uma biblioteca interessante, então eu vou nele mesmo. E aí vocês perceberão que nós temos uma série de segmentos, tá? Uma série de divisões nesses arquivos. Ele tem aqui, ó, blocos de arquitetura, de mobiliário, banheiro, etc, etc. Restaurante e bar. Eu vou clicar nesse aqui, porque são aqueles blocos que apareceram no AutoCAD para vocês. Então, olha só. Eu posso vir aqui, por exemplo, ó, acessórios para cozinhas, mesas, banquetas e balcão. Aqui tem, ó, acessórios para cozinha, talheres, fritadeiras, tal. E quando eu clico aqui, ó, em download de acessórios, só toma muito cuidado com o site que vocês estão buscando, porque tem site que quando você clica nesse link de download, te redireciona para outras milhares de coisas, senão o material que você está querendo buscar. Então, olha só, download bloco, clica aqui para baixar. Eu clico. Apareceu aqui, ó, na barrinha de downloads para mim, que eu fiz o download. Vou lá na pasta de downloads agora, mas antes vou aceitar mais um coleguinha que está chegando aqui, que é a Suindara. Bom, e aí eu vou lá na pastinha de downloads e verifico que efetivamente, ó, eu fiz o download. Só que eu já fiz esse download algumas vezes, pessoal, porque inclusive eu instruí em outras aulas, né? Então aqui, ó, bar, comércio, restaurante, ele vem um arquivo zipado. É muito importante que quando você dê 2 cliques, primeiro você verifique se você tem um software para isso, tá? Eu utilizo o WinRAR, tenho o WinZip, ou se você trabalha com Windows 10, o próprio Windows 10, dependendo do tipo de arquivo, ele tem a possibilidade de descompactar. E aí, como eu uso aqui o eu falei o WinRAR, né, que eu uso, é isso mesmo. Quando eu uso o WinRAR, o WinZip, desculpa, e agora eu nem sei mais qual que é. Deixa eu ver pelo nome. Abrir com WinRAR. Eu uso o WinRAR, ele vai abrir aqui e eu vou extrair para, e você escolhe o lugar que você vai extrair. E por que eu estou falando isso? Aqui já tem um ponto de atenção muito, muito, muito importante. A partir de agora, nós vamos trabalhar com biblioteca de elementos. Então, salve com carinho uma pasta no seu computador, para que vocês acessem todas as bibliotecas e todos os arquivos do AutoCAD de vocês. Pode ser que vocês esqueçam onde salvaram, isso não é legal. Portanto, já separe com carinho aí um diretório, vai ser lá, AutoCAD,
ou biblioteca AutoCAD, AutoCAD biblioteca, não importa, mas sempre acesse essa pasta e organize a partir dela. Vocês podem ter certeza que vai adiantar a vida de vocês. Eu vou fazer um download, tá? Vou dar um download. Ele mandou para dentro da própria pasta de downloads, só que eu quero mostrar para vocês a minha área de trabalho. Aqui na minha área de trabalho, eu já estou com uma série de arquivos que eu uso nas aulas, arquivos de exemplo, e estou aqui, ó, dentro da área de trabalho com bar e restaurante. Aí você fala assim, poxa, Thiago, você falou para a gente fazer uma pasta com carinho e se salvou na área de trabalho? Não, é porque eu uso em aula. Mas eu tenho no meu computador um diretório certinho, onde eu deixo os meus arquivos salvos. Não deixem na área de trabalho de vocês, principalmente se vocês têm uma área de trabalho muito bagunçada. Criem um diretório, vou falar mais uma vez. Então, eu baixei bandeja de refeição, carro de pratos, fritadeira, garrafas, etc, etc. Então, a partir disso, nós vamos começar a trabalhar na tarefa de hoje. Eu já baixei, e aí o seguinte, vamos voltar aqui para cá, para o nosso AutoCAD. Aqui tem uma ideia do que eu quero para vocês, mas eu vou abrir um arquivo novo, porque é basicamente o que vocês farão. Quando eu falo em arquivo novo, vocês já sabem como baixar blocos, eu acabei de ensinar. Mas e se eu quiser criar um novo bloco? Bom, aí é muito fácil, a gente vai começar então por isso. Se eu quiser criar um novo bloco, eu posso vir aqui, ó, em inserir, tá? Só que em inserir, eu não tenho nenhum bloco recente porque eu estou abrindo um arquivo novo, tá? Ah, Thiago, mas se eu quiser criar um bloco então, sem problemas. Você digita aqui, ó, bloco, e ele com calma que ele vai aparecer, tá, gente? Meu computador deu uma travadinha. Apareceu, ó, bloco. Ah, Thiago, e se eu quiser ir pelo menu? Pelo menu você vem aqui, ó. Inserir. Aqui, ó. Esse botãozinho, que é aqui em cima. Ó. Bloco. Do lado de inserir no canto superior tem lá. Então, quando eu crio um bloco, eu vou desenhar algo e aí eu vou salvar esse bloco. Só que tem uma observação. Se eu salvo um bloco, tá? Se eu crio e salvo um bloco, esse bloco só estará disponível nesse arquivo. Olha só a diferença. Se eu tentar inserir alguma coisa aqui, nada apareceu. Vou para outro exercício, ó, seção 4.1. Se eu clicar nele aqui, tem ali ó, um break line, que é a linha de ruptura que a gente viu semana passada, tem uma cadeira numa vista lateral, uma cadeira numa vista superior. Se eu for no outro exercício, na outra aba, o inserir vai estar diferente. O que significa isso, pessoal? Quando você insere blocos pelo comando bloco, ele só fica disponível no arquivo. Então, vamos fazer isso na prática. Como vai ser um ambiente de cozinha, vocês vão ver que essa panelinha aqui que eu desenhei na vez superior, ela não veio. Então, imagina que eu quero desenhar essa panela para que eu consiga agrupar vários blocos similares. Então, vamos lá. Eu vou em desenho 1, tá? Vou pegar aqui um círculo, e aí vou desenhar um círculo de uma medida qualquer, tá? Eu não trabalhei aqui ainda com a dimensão. E aí, quando eu trabalhei com círculo, eu vou pegar agora uma linha, vou pegar a linha do centro, vou ativar o ortogonal com F8, e vou fazer aqui o cabo dessa panela visto de cima. Agora eu vou buscar uma linha, deixa eu ver aqui o comprimento, vou fazê-la aproximadamente, eu estou fazendo aqui com medidas sem nenhuma precisão, tá, pessoal? Porque depois eu posso trabalhar com escala sem problema nenhum. Vou jogar 100 para o outro lado. O que eu estou querendo aqui, o objetivo é mostrar para vocês como fazer. Pronto. Nela agora eu vou cortar o que eu não quero mais, que é isso aqui, que é isso aqui, que é isso aqui e que é isso aqui. Então imaginemos que da vista de cima isso é uma panela. Até então não é uma panela coisa nenhuma, que eu passo o mouse sobre as linhas, cada linha é uma entidade diferente. Ainda não é um bloco, ainda não é um grupo. Então, o que eu preciso fazer nesse momento? Olha, eu posso criar aqui um bloco, ou eu posso criar o que a gente chama de G-bloco, que
na apostila de vocês está com o comando em inglês write-block, que está aqui na página 176 do PDF ou 174, se a gente for ver a numeração do livro lá embaixo. Deixa eu fazer o seguinte, eu vou copiar essa entidade e vou mostrar as duas possibilidades para vocês. Primeiramente, eu vou fazer um bloco. Eu acabei de desenhar, então eu vou selecionar aqui, está selecionado, e vou digitar bloco. Eu já comecei um bloco com a seleção, tá vendo aqui, gente? Só confirmem para mim se vocês estão me ouvindo, se vocês estão com todas as instruções no tempo aí que eu estou acompanhando, se a tela está ok, só dá um ok para mim aí, gente. Tá ok, já, tá ok. Tá ok, maravilha. Lá no... De vez em quando eu preciso dessas confirmações de vocês. Ah, Charles, você selecionou antes, então já apareceu um quadradinho preto aqui com o bloco. Mas e se você não selecionar? Tudo bem também, ó. Digito bloco. O quadradinho preto não apareceu agora e vou chamar ele de... Eu já escrevi tanta panela que eu vou até escrever agora... vou colocar panela mesmo. Panela, turma de quarta, pronto. Panela quarta. E ele me pergunta, é um ponto base? É o objeto? Opa, calma aí, é o objeto sim, porque eu acabei de desenhar. Se é um objeto, olha, tem um botãozinho aqui, ó, selecionar objetos. E aí, eu vou garantir da direita para a esquerda, de baixo para cima, porque aí qualquer linha vai ser captada. Cliquei, mas lembrando que eu preciso apertar Enter enquanto a mensagem está na tela. Apertei Enter. Agora sim o quadradinho preto apareceu. Então já dá para a gente ver uma coisa. Dá para fazer selecionando antes, dá para fazer selecionando depois. Mas ele pergunta para mim, meu amigo, você quer manter esse bloco depois que você criar? Você quer converter só para bloco ou você quer excluir? Bom, essas três opções elas são possíveis, mas eu vou, por exemplo, excluir, porque imaginemos que a gente desenhou ele no desenho, quer dizer, a gente fez ele no desenho, mas não quer usar agora. Vai chegar um momento que nós vamos distribuir essas panelas. Então eu vou excluir e vou dar OK. E aí, obviamente, como vocês podem ver, sumiu da tela. Mas não tem problema nenhum, porque dentro do desenho agora, se tudo deu certo, a panela quarta-feira está aparecendo para a gente. Então, maravilha. Criei um bloco. Vou lá em um outro desenho agora, ó. Vamos ver se tem a panela quarta-feira aqui. Não tem. Vou lá no outro arquivo. Tem a panela quarta-feira? Também não tem. Portanto, o bloco criado no bloco vai apenas criar um bloco dentro do desenho atual. Até então, eu acho que não tem novidade nenhuma. Vocês já estão craques aí. Até no desenho da semana passada, eu pedi para vocês fazerem um bloco. Alguém tem alguma pergunta aí ou é só o microfone que está aberto mesmo? Não, é que eu não estou conseguindo ver sua tela. Quem está falando? A Tainara. Tainara, você em algum momento conseguiu ver? Consegui no começo, aí depois sumiu. Tá, pode ser questão de velocidade de internet, mas nós vamos fazer o seguinte, eu vou parar de compartilhar e começar de novo, tá? Tá bom. Parei de compartilhar. Vamos compartilhar aqui então. Me dá um OK aí se estiver aparecendo a nossa querida panela. Bom, não tá aparecendo não. Vou entrar e vou sair de novo. Tá, vai me mantendo informado aí então. Pessoal, deixa eu continuar minha explicação. A Tainara possivelmente vai voltar. Até então está tudo tranquilo, né? Nós criamos um bloco, então eu posso desenhar esse bloco ou eu posso inserir um bloco baixado da internet, se você não quiser ter a preocupação de desenhar. Possivelmente a Tainara vai retornar em breve. Então, eu vou admitir aqui ela nesse momento. Bom, Tainara, eu te aceitei de volta aí, né, novamente. A gente já está compartilhando a tela, tá? Você vai me falando. Enquanto Tá, isso, agora tá aparecendo. excelente. Isso é muito bom.
A questão do write block, a gente não tem, tá? Eu destaquei aí, vocês estão vendo na apostila. Como a gente não tem o write block, a gente tem o G-bloco. Né? Então, assim, não é tão intuitivo, né? A gente talvez pensaria em escrever bloco, alguma coisa do tipo. Mas tudo bem. Eu vou criar um G-bloco. O G-bloco, ele tem uma diferença, que é a seguinte. Você vai gravar um bloco. E aí, quando você grava um bloco, já percebam que está destacado de azul lá embaixo a seguinte questão. Ele quer um caminho no seu computador, tá? De um diretório, para gravar esse bloco. Então, por exemplo, olha, eu quero gravar um objeto. Tudo bem? Quero que seja um objeto. Maravilha. E eu vou selecionar o objeto, assim como eu fiz anteriormente. Selecionei. Da direita para a esquerda, de baixo para cima, aperto Enter. Agora ele já selecionou. Eu vou excluir o desenho? Ah, vou sim. Depois eu insiro ele na medida que eu quiser. E aí ele vai me perguntar, meu amigo, é em milímetros? Tá, tudo bem, vou manter em milímetros. Tenho 3 pontinhos aqui. Quem já está fera aí, né, no 3 pontinhos do Instagram, no menu dos aplicativos aí dos celulares, é só clicar no 3 pontinhos e escolher. Eu vou escolher aqui, ó, área de trabalho, bar e restaurante, porque foi a pastinha que eu escolhi. E vou salvar aqui, né? Vou manter a extensão DWG, mas eu vou salvar como panela quarta 2, porque é a segunda que eu estou fazendo. Salvei. Só que eu salvar, não acontece absolutamente nada ainda. Eu tenho que dar OK. Ó. Pronto, sumiu o meu bloco. Se tudo deu certo, eu tenho que ir lá na área de trabalho agora. Bar e restaurante. E tem que ter aqui, ó, a panela quarta 2. Então deu certo, galera. Fiz a panela. Portanto, para essa aula, a gente precisa entender esses 2 conceitos. O comando bloco cria blocos dentro do arquivo atual. O comando gbloco propicia que você salve arquivos na sua pasta de computador. Mas ainda existem outras formas, tá, pessoal? Até porque, se você acabou de criar um gbloco, você precisa inserir ele de alguma forma. Vocês já conhecem o menu aqui, inserir, mas existe a opção de trabalhar também com inserir com comando. E eu vou fazer isso aqui agora, inserir. Aparecerão para mim, tá? Aparecerão para mim 3 janelas. Os recentes mostrarão tudo quanto é tipo de bloco que eu trabalhei recentemente nesse computador, que é muito bom. Ele vai mostrar tudo que eu trabalhei. O desenho atual, que é a primeira aba, vai mostrar, como nós já sabemos, apenas os blocos feitos nesse desenho atual. E se eu for em bibliotecas, que é a última abinha aqui, eu tenho a opção de navegar, tem aqui, ó, 3 livrinhos no cantinho, com uma pastinha, eu clico nela, e eu quero navegar, ó, na área de trabalho, dentro da pastinha bar e restaurante, e aqui eu tenho a opção de escolher, ó, a panela quarta 2 que eu acabei de criar. Vou abrir. Pode acontecer isso que aconteceu comigo aí na tela, ele carregue, ele demora um pouquinho para carregar, vai depender da velocidade do seu computador. Está carregando na calma, mas vai dar tudo certo. Está carregando, gente. Olha lá, o servidor local está sendo carregado. Demorou, inclusive, mais do que eu gostaria. Mas agora que vem a grande questão. Nas páginas, quer ver? Ó? Vamos lá. Nas páginas. Passei aqui bastante as páginas, mas vamos lá. Aqui, ó. 178 do PDF, 176 da apostila, eles vão falar sobre o insert, que na verdade a gente utilizou o inserir. E daqui em diante, eles vão passar uma série de explicações que eu farei bem rapidamente com vocês. Olha, na página 178 e na página 179. Olha que legal. Quando a gente vai em biblioteca e escolhe, antes de arrastar para dentro da área, eu posso ainda falar o seguinte, olha, o que é ponto de inserção?
ele vai propiciar que você arraste o desenho lá para dentro. Maravilha. Ô, Charlie, eu quero trabalhar com escala. Tudo bem, olha. Eu tenho a escala que eu posso mudar os 3 eixos, x, y, z, ou eu posso escolher uma escala uniforme, sendo que 1 vale 100%. Então, se eu quero trabalhar com 1, eu vou manter 1. Se eu quero aumentar 10 vezes, eu trabalhar com 10. Eu posso escolher uma rotação, trabalhando com ângulo na hora de inserir o bloco, tá? Então, por exemplo, ó, eu vou escolher aqui a escala e vou arrastar ele aqui para dentro, esse bloco. E aí vocês vão ver um negócio muito interessante que acontece. Nem sempre o lugar que se arrasta é onde o bloco aparece. E a panela veio para cá. Charles, se você mudasse a escala, tá? Eu vou criar agora uma nova escala para um novo bloco. Vou aumentar 10 vezes e vou arrastar para cá. Arrastei. Vocês vão ver, ó, que vem um bloco 10 vezes maior. Vou até mover ele para a gente comparar. Deixa eu tirar o ortogonal que está ativado. Trabalhei com escala 10 vezes. Charlie, tem uma outra coisa. Eu quero fazer uma panela de frente para outra, ou uma de lado para outra, simulando que eu estou trabalhando num fogão. Vai ser um cabo da panela para um lado, um cabo da panela para o outro. Tem como também. Observem o seguinte, se eu vier aqui em escala e colocar um menos na frente, isso está escrito na apostila, tá, pessoal? Se eu coloco um menos na frente e insiro um novo bloco, olha lá, ele tá dançando aqui na tela, ó. Olha o que vai acontecer. Quando eu coloco menos na frente, ele espelha. E aí você fala assim, poxa, Thiago, mas você falou que tem a possibilidade de você trabalhar com ângulo. Sim, são 2 maneiras de você espelhar. Se eu quisesse trabalhar com rotação, eu teria que digitar um ângulo de 180. Ou simplesmente colocar um menos na frente. Ó. Então você espelha o bloco que você inseriu. Até aqui tudo bem, pessoal? Colocar um menos na frente da escala. Belezinha? Sem estresse, sem nenhum estresse maior? Bom, perfeito. Então vamos continuar trabalhando. Na página 180 da apostila de vocês, ou 178, aparece um novo comandinho chamado toolpalette. Na verdade, ele aparece no final da 179. O que esse toolpalette é? Em português, a gente tem o seguinte comando, que é o paletas ferramentas. Só que antes de eu colocar o paletas ferramentas, eu esqueci de um negócio muito importante. Eu tenho que adicionar os outros blocos. Então, vamos colocar. Eu só fiz o bloco que eu criei. Vamos inserir aqui, ó. Vou navegar na pastinha e vou colocar, por exemplo, deixa eu ver, uma bandeja de refeição. E aí, quando eu jogo a bandeja de refeição, olha que legal isso, gente. Vocês possivelmente nem devem estar vendo na tela, mas tem um pontinho tão pequeno que essa bandeja de refeição, ela está feita em uma escala diferente da panela que eu fiz. Então, olha o que eu vou fazer. Vou colocar aqui em escala, sei lá. Vou colocar uns 1000 aqui, vamos ver o que acontece. A bandeja ainda está muito pequenininha. Então, ou eu vou ter que diminuir a panela, ou vou ter que aumentar essa bandeja. Eu vou aumentar mais um bocado. Vou colocar mais 2 zeros, vamos ver o que acontece. Ah, agora tem um bandejão aqui, ó. Agora tem um bandejão, só que ficou grande demais, né? Porque a bandeja ficou muito grande em relação à panela. Mas aí vocês estão vendo, quando a gente baixa o bloco da internet, a gente tem esse risco do bloco não necessariamente ser do tamanho que a gente precisava. Então, por exemplo, deixa eu ver aqui. Se eu tirar isso e colocar um 5, vamos ver o que acontece nessa bandeja. Eu acho que essa bandeja já está quase boa. Vamos colocar um 3 aqui. Lembrando que eu estou na tentativa e erro, que obviamente se vocês forem trabalhar em projetos, vocês vão se preocupar com essas dimensões. Eu acho que essa escala aqui ficou muito boa. Tem gente me chamando lá no Teams. Yasmin, pronto. Admitida. Então, pessoal, o que eu fiz? Olha, eu fui adequando a escala de acordo com a panela que eu desenhei, tá? Então, eu vou inclusive manter uma panela só. Vou manter uma panela só para a gente não se confundir.
Já coloquei aqui a bandeja, agora eu vou procurar. Deixa eu ver aqui, vou pegar aqui uma fritadeira. Vou colocar uma fritadeira aqui. Vou pegar agora garrafas. Peguei garrafas. Vou pegar pelo menos mais 2 blocos aqui, deixa eu ver. Uma sanduicheira. E aí, para a sanduicheira, olha que legal. Eu vou colocar uma aqui. Tentando colocar. Uma aqui. E uma de frente para a outra. Lembrando que a gente coloca o menos na frente. Coloco menos na frente. Vou colocar uma sanduicheira de frente para a outra. Olha que beleza. Então, pessoal, a gente já colocou aqui vários blocos. Lembrando que alguns blocos foram baixados da internet e esse aqui foi construído por nós com os comandos bloco para o desenho atual e gbloco para o salvar nos nossos arquivos, nos nossos diretórios do computador. O próximo comando é o comando toolpalettes, que a gente pode fazer de 2 maneiras. Olha, digitar aqui, ó. Não é muito intuitivo lá. Paletas ferram, que seria, né, paletas ferramentas, vai abrir essa caixinha de diálogo, ou simplesmente, aí esse é um pulinho do gato, né? As 2 teclas juntas, Ctrl 3. Não é Ctrl F3, tá, pessoal? É Ctrl e o número 3 lá em cima do teclado mesmo, ó, Ctrl 3. Apareceu. E aí, olha que interessante. O AutoCAD já tem uma biblioteca de anotação, de arquitetura. Não sei se quando vocês fizeram os desenhos de vocês, vocês viram isso, ó, porta, janela, janela de alumínio. Para a área mecânica, tem simbologia de solda, de estaca. Para elétrico, tem lâmpadas, chaves limitadoras, interruptores e assim por diante. Essas paletas aqui já estão prontas. As achuras, essas paletas já estão prontas no software. Isso é ótimo. Mas tem como a gente criar também a nossa paleta. Para isso, a gente vai fazer agora de uma maneira bem simples, mas eu vou até fazer aqui para dar erro para vocês verem a importância de uma coisa. Eu vou clicar aqui com o botão direito. Lembrando aqui, ó, na coluna esquerda eu clico com o botão direito, porque aí aparecerá uma série de opções. Eu vou escolher aqui, ó, nova paleta. E essa nova paleta eu vou chamar aqui de bar, entre parênteses, quarta, porque é a nossa aula de hoje. Bar quarta. Apareceu aqui, ó. E aí, quando eu clico, né, lembrando, botão direito, nova paleta, e eu renomeei. Lembrando, eu vou tentar jogar um bloco desse para dentro dessa paleta, que é o nosso objetivo agora. Eu vou clicar no bloco, cliquei em uma das linhas, e aí eu vou tentar arrastar uma linha tracejada lá para dentro. E aparecerá, como era previsto, uma mensagem de erro. Prestem atenção nisso. Para criar uma ferramenta de conteúdo, o desenho de origem deve ser salvo. Salve o desenho. Então, olha só. O que a gente precisa fazer? Salvar o desenho. Eu vou salvar ele dentro de bar e restaurante. Vou colocar aqui blocos quarta, porque é a nossa aula de hoje. E mais uma coisa importantíssima. Toda nova atualização que você fizer nos blocos, você precisa salvar o arquivo. Senão o AutoCAD não fará alterações. Isso é muito, muito, muito importante. Acabei de salvar. Então agora eu consigo, prestem atenção, para arrastar para dentro, você não consegue simplesmente arrastar, não. Você precisa clicar, como eu fiz. E quando as linhas estiverem tracejadas, você pega uma linha tracejada dessa, mantém pressionado o botão esquerdo do mouse e arrasta para dentro. Apareceu aquela barrinha azul lá? Funcionou. E ele vai arrastar com o nome do bloco, que é o mais interessante. Clico no bloco, ficou tracejado? Seguro com o botão esquerdo, arrasto para lá. Apareceu com o nome que eu salvei, ó, panela quarta 2. Mesma coisa, clico nas garrafinhas, arrasto para lá. Clico na fritadeira, ficou tracejado,
arrasto para lá. Clico em mais um bloco, seguro com o botão esquerdo, arrasto para lá. E eu tenho a bandeja de refeição. Pronto. Todos os blocos estão dentro da nova paleta que eu criei. Simples assim, pessoal. Eu quero falar mais uma coisa para vocês. Não sei se vocês já perceberam. Eu vou tirar muito o zoom do desenho. Tirei. E agora eu vou voltar. Vamos ver se vai acontecer. Aconteceu. Não sei se vocês já repararam, mas quando a gente dá muito zoom em um desenho e tira o zoom do desenho, os objetos que eram cilíndricos, né, circulares, eles ficam como polígonos. Já aconteceu isso com vocês, pessoal? Podem me responder por áudio ou aqui no WhatsApp. Vocês já perceberam isso alguma vez? Ou nunca tinham reparado? Vocês estão aí ainda? Pessoal? Fala para mim, já tinha acontecido isso com vocês? Vocês já tinham visto isso? Aqui o Renan falou que nunca tinha reparado. Não. Também não? Seguinte, às vezes quando a gente trabalha com muito zoom, tira zoom e volta com zoom, o AutoCAD, para facilitar, né, para que ele rode sem travar, vamos falar o português bem claro, ele faz isso. Ele faz essas quinas nas formas porque assim diminui a memória dele. Para ele ler os formatos cilíndricos, né, circulares, ele tem mais dificuldade. Então, para isso, é muito simples. Se eu digito o comando regen ou regen tudo, ele volta. Tirei o zoom, aumentei o zoom. Deixa eu tirar mais. Tirei e volto. Olha lá, já virou polígono de novo. Digito regen tudo, pronto. Ele deixa circular de novo. Anotem isso, tá, pessoal? Regen e regen tudo, porque vai facilitar a vida de vocês caso isso aconteça. Bom, eu digito Ctrl 3 para poder acessar a nossa ferramenta de paletas, ou a paletas Ferran. Só que se eu vier aqui agora na barra direita e der um botão direito, vocês vão ver aqui embaixo que apareceu anotação, projeto, arquitetura, civil, estrutural. Não apareceu ainda a paleta que nós acabamos de criar, chamada Bar Quarta-feira. Se não apareceu, nós precisamos mostrar para o AutoCAD o que nós chamamos de grupos, né? Na verdade, os grupos é quando a gente acessar o menu. A gente vai precisar entrar num menu chamado Personalizar Paletas, que no AutoCAD em inglês está escrito Customize Palettes. Então, esse é o caminho. A gente precisa personalizar as paletas. E aí, quando a gente personalizar as paletas, aparecerá para vocês essa caixinha de diálogo, na qual, na esquerda, tem as paletas, inclusive a que nós criamos aqui, ó, Bar Quarta, e na direita aparecerá grupos de paletas. A gente precisa criar um novo grupo ou colocar a paleta em um grupo existente. Então, se eu quiser vir aqui, ó, eu tenho anotação e projeto, arquitetura, civil, estrutural, manufatura. Eu consigo arrastar essa paleta que eu acabei de criar para qualquer uma paleta existente, grupo de paleta existente, ou eu posso vir aqui simplesmente, ó, botão direito, novo grupo. É muito importante vocês verem um alinhamento, não é alinhamento com L não, tá? Alinhamento com N. Por exemplo, eu criei um novo grupo que está independente de outros? Sim. Então, eu vou colocar aqui, ó, Bar Quarta. Se eu quiser criar um grupo novo. Então, eu criei um grupo novo, ó, Bar Quarta. E agora eu consigo pegar o Bar Quarta e arrastar para dentro dele. Pronto. Bar Quarta, dentro desse grupo tem a paleta Bar Quarta. Ah, Charlie, mas ó, eu já tinha um grupo chamado Bar. Eu consigo jogar para dentro dele? Consigo também. Então, são duas opções. Você pode criar um novo grupo e arrastar a paleta que eu acabei de criar, ou você pode criar um novo grupo e arrastar a paleta que eu acabei de criar. Então, só recapitulando, são dois processos. Primeiro, criar a paleta que nós fizemos, que foi aqui, ó, botão direito, nova paleta, e depois, para deixar ela visível, eu preciso vir aqui no botão direito, personalizar,
E agora percebam que ela está aqui, ó, bar quarta. Eu consigo mostrar apenas o bar quarta que eu acabei de criar. Facilita muito se você tiver muitos grupos de paleta, tá? Então, ó, eu posso mostrar todos, o bar quarta está aparecendo lá, ou eu posso mostrar apenas grupos do meu interesse, se eu quiser facilitar o acesso dessas paletas. Dúvidas até aqui, pessoal? Ou só na hora de fazer? Ctrl 3 também fecha, tá? O Ctrl 3 abre, o Ctrl 3 fecha. Dúvidas até aqui ou só na hora de fazer, pessoal? Estamos tranquilos? Pessoal, me ajuda aí, fala comigo. Só na hora de fazer que é a dúvida mesmo. Então tá bom. Vamos fazer mais uma coisinha então, porque a gente ainda não acabou. Deixa eu só verificar aqui. Vamos lá. Pode ser que eu precise mudar alguma coisa nos blocos. Então vamos imaginar que, por exemplo, eu vou mudar essa panela aqui, ó, que eu criei hoje. Para alterar um bloco, eu preciso fazer a seguinte questão. Usar o comando editar bloco. Quando eu clico em editar bloco, na apostila de vocês vai estar Block Editor, tá, pessoal? Inclusive está na página 180 da apostila de vocês ou 182 do PDF. Quando eu clico em editar bloco, ele vai me perguntar, obviamente, né, qual dos blocos. Então, por exemplo, eu criei hoje aqui, ó, a panela quarta 2. Eu vou editar ela e vou dar OK. Vai abrir um novo ambiente, ele muda até a cor para você realmente perceber que está editando um bloco. E olha o que eu vou fazer. Eu vou vir aqui em padrão e vou colocar aqui mais um círculo. Vou mudar essa panela. Vamos imaginar que eu estou fazendo a borda, né? Eu vou fazer ela bem generosa para a gente conseguir perceber a mudança, tá? Bem generosa. Pronto. Fechar o editor de bloco lá em cima. Clico e ele vai me perguntar. Você deseja salvar as alterações? Isso vai mudar no arquivo, tá, pessoal? Vai mudar o arquivo, que é um bloco chamado panela 4A2. Pronto. Alterei. Mas, como eu falei para vocês, qualquer nova alteração eu preciso salvar o arquivo. Então, salva o arquivo de novo. Salvei. Só que tem um detalhe. A panela mudou. Quando eu digito Ctrl 3 e vou aqui no bar de quarta, a panela está igual ela estava antes. Se eu clicar com o botão direito e escolher atualizar a imagem da ferramenta, ela atualizará. Possivelmente vocês viram que apareceu um círculo dentro do círculo original. Isso só é possível se você salvar o arquivo. Por quê? Eu alterei a panela, preciso salvar, salvei o arquivo, consigo clicar com o botão direito, atualizar a imagem da ferramenta. Vamos fazer isso para outra, para que fique bem claro. Olha só, eu vou pegar aqui as garrafas, né? Primeiro, né? Editar bloco. Vou escolher garrafas, OK. Ele vai abrir as garrafas. E eu vou fazer aqui em padrão um retângulo. Imaginar que essas garrafas estão suspensas. Tá? Uma alteração bem simples. Pronto. Estão suspensas? Não, estão sobre um suporte. Fechei, ele vai me perguntar se eu desejo salvar e salvei. Aqui o bloco mudou, mas olha só, pessoal, Ctrl 3. Venho nas garrafas, botão direito, atualizar a imagem da ferramenta. Não atualizou. Por que não atualizou? Porque eu preciso salvar o arquivo. Salvei. Ctrl 3, garrafas, botão direito, atualizar a imagem da ferramenta. Pronto. Não deu para ver uma sensível diferença porque é pequenininho, mas agora que o arquivo está salvo, eu consigo fazer a modificação na imagem. Pessoal, em relação ao conteúdo, é isso que nós temos previstos para essa semana.
tá? Nós, só que recapitulando, nós aprendemos o comando bloco, que salva um bloco dentro do arquivo, o gbloco, que salva um arquivo dentro de um diretório do computador e você pode usar depois em outros arquivos. Usamos o comando inserir, para inserir blocos a partir do desentual da biblioteca. Nós usamos também o paleta ferramentas para que a gente consiga agrupar os nossos blocos dentro de um grupo de paletas e customizamos essas paletas para que elas apareçam quando eu desejar e depois fizemos edição dos blocos. E também mostrei para vocês como utilizar o comando regen e o regen tudo se os círculos de vocês começarem a aparecer como polígonos. Esse é o conteúdo. Em relação ao trabalho, eu apaguei aqui o arquivo, deixa eu ver se eu apaguei. Apaguei. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou mandar por e-mail aqui agora, de um outro computador, mas vai ser coisa de 1 minutinho, para abrir o arquivo aqui para vocês. Parei de compartilhar a tela por um segundo aí, tá, pessoal? Já volto. Pouquinho de lentidão, mas a gente vai conseguir. Pessoal, me dê um ok quando estiver aparecendo a minha tela para vocês. Está abrindo o exercício. Tá indo, vocês estão vendo minha tela. Então, pessoal, só me mandam um ok. O Word está abrindo. Mas vocês estão vendo minha tela, não é isso? Sim. Ok, pronto, abriu. Então, olha só, pessoal. O arquivo dessa semana, assim como vocês já sabem, tá? Será enviado na semana que vem. Pode ser individual, em dupla, em trio. É importante vocês enviarem para o e-mail. E a Elisa também pediu para reforçar, vocês já sabem, o AVA tem que estar atualizado. De nada adianta mandar exercício com o AVA desatualizado, não vai ganhar nota. Salva um arquivo DWG, tudo vai ser feito em um arquivo, e vocês vão renomear, né? Aqui, ó, exercício 4.1, nome dos alunos. O nome dos alunos deve estar no arquivo. Então, olha só, dessa vez não tem nenhuma imagem de referência para vocês, é só vocês seguirem o passo a passo. Vocês vão criar um único arquivo no AutoCAD, um único, seguindo as etapas abaixo. Vocês vão utilizar o comando paletas ferramenta, né, paletas ferram, que pode ser acionado com Ctrl 3, e vocês utilizarão uma nova paleta do segmento que vocês desejarem. Quando eu abri o site lá, vocês viram que tinha mobiliário, restaurante, vegetação. Você pode escolher qualquer segmento e você deve renomear essa paleta. Eu escolhi como bar quarta. Vocês vão fazer como o nome que vocês desejarem, tá? Inserir ao menos 10 blocos no arquivo e na paleta criada. Portanto,
É importante, tá, que o arquivo de vocês tenham os 10 blocos no arquivo e também na paleta. Criar o grupo de paletas com os blocos criados. Então, para fazer isso, vocês precisam entrar naquele outro comandinho que eu falei, chamado personalizar paletas. E aí depois que vem interessante, vocês vão criar uma vista superior de um layout, ou seja, de uma planta, de um arranjo físico, do segmento que vocês escolherem. O que tem num bar? Mesas, cadeiras, né? Alguns eletrodomésticos, né? Alguns freezers, dispositivos. Se for um restaurante, o que tem? Se for um escritório, o que tem? Não sei. Vocês vão desenhar uma vista superior, obviamente em proporção, e vão aplicar pelo menos 3 desses blocos que vocês escolheram. Eu pedi para que vocês insiram 10 blocos, mas pelo menos 3 tem que ter nesse ambiente. Todas as etapas acima devem ser construídas em um único arquivo. Vocês têm total liberdade para escolherem, né? Liberdade criativa. Não é necessário cotar. Cuidado, porque no livro único está tudo em inglês e aqui eu oriento tudo em português. Em caso de dúvidas, siga o passo a passo dos comandos orientados em aula, revendo a gravação se necessário. É isso, pessoal. Esse é o nosso trabalho. E aí, dúvidas? Só na hora de fazer sempre, né? Como estamos? Tranquilos? Então, mais ou menos, né? Esses comandos dessa aula de hoje foi um bocadinho mais complicado. Tem mais etapas, mas eu tenho certeza que vocês dão conta. Deixa eu preparar. Tomara, né? Deixa eu preparar aqui a nossa chamada. Vou fazer o download aqui da listinha. Essa listinha aqui me mostra todos que acessaram. Para a gente começar aqui a nossa chamada hoje, dia 27. Pronto. É até bom que vocês tenham aqui uma noção de como que aparece a lista de acessos para mim, tá, galera? E aí eu vou fazendo a chamada de acordo com ela. Se tiver alguma divergência, vocês podem gritar aí. Já vou mandar no grupo, nesse momento, o exercício. Já está aí para vocês. No WhatsApp, no Ava também já tá, galera? Então vamos ver quem está presente aqui. Ó. Eu estou presente, vocês estão vendo. Então, ó, Carla presente. Depois... Nossa, o próximo é só a Gabriela. Deixa eu ver aqui se tem alguém com nome diferente. Então, ó, se depois é só a Gabriela, então a gente tem ausentes o Davi e a Fábia. Depois da Gabriela, nós temos a Larissa. Presente, então, ausente o Joaquim e a Jéssica. Depois da Larissa, a Lavínia. Depois da Lavínia, o Luiz Felipe. Depois do Luiz Felipe, a Maria Goretti. Michael. Então, o Matheus Lucas está ausente. Depois nós temos Renan. Então, Paula e Késia ausentes. Depois do Renan, Suindara presente. Tainara presente.
Yasmin presente. Chamada feita, pessoal. Chamada feita, exercício passado. Dúvidas? Estamos tranquilos? Estamos bem? E aí, pessoal? Estamos tranquilos? Bom, vocês já sabem como funciona a nossa rotina, né? Nas aulas, então até as 8h15 a gente ainda deveria passar o conteúdo. Como a gente não teve dúvida, a aula fluiu, até com um pouco mais de velocidade. Sempre recomendo, aproveitem esse segundo tempo aí, para vocês atualizarem o AVA. Então, de nada adianta mandar o exercício sem o AVA atualizado. Depois das 20h45, nós temos aquele momento para tirarmos as nossas dúvidas, como sempre, tá? E desejo excelente trabalho para vocês, uma boa semana. Vou encerrar a nossa gravação. Qualquer coisa vocês podem me acionar por aqui por áudio ou no WhatsApp, como vocês têm feito. Tudo bem? Um abraço então, pessoal.